Então, Diego, eu até falo por experiência própria, na verdade, já fui muito abordado por pilantras como o rapaz que estava lá, né, que foi agredido pelo Ciro. Muito, muito mesmo. Não, Nossa, imagino. não, além de ser abordado, na verdade, já sofri, né? Eu já fui cuspido, já fui derrubado e chutado na rua por um grupo de jovens, já tomei garrafada na cabeça, né? Já me jogaram fruta podre, já apanhei de novo, então uma lista longa, né? Cheio de BO. Então, o que acontece é o seguinte, eu posso falar, pô, acho que por experiência própria. É, o Ciro sempre fala, não, não tenho sangue de barata, eu vou reagir, etc. Mas as pessoas, os pilantras assim, eles fazem isso com o Ciro exatamente porque já sabe qual que é a reação do Ciro, né? Eles não vão fazer em quem, por exemplo, não vai fazer nada, né? Não vai, é raro, né? Você, tipo, em mim até pararam, porque eles sabem que eu fico olhando assim, né? Depois vou, gravo, levo pra polícia, que seja, mas sabe que quando você tem ainda mais um político, né, que devolve, né, um negócio, as pessoas vão já para isso. Eles querem que o Ciro reaja, eles querem que o Ciro agrida, eles querem que o Ciro perca a cabeça, exatamente porque perder a cabeça é terrível para um político, né? O Ciro poderia ter só falado, moleque, tipo, sei lá, cresce, né? Etc e tal, e deixa, porque aí que acontece? O videozinho do rapaz vai ter o quê? Meia dúzia de curtidas, né? Agora, o Ciro, com a resposta, ele não conseguiu, ele conseguiu dar para o rapaz o que o rapaz queria, né? Que é o quê? Que é uma cena de agressão, e é claro, concordo com a Carla, toda agressão física é injustificada, né? Exatamente porque um homem público se espera maturidade, né? Mesmo diante dessa diversidade. E eu vou ser sincero, exatamente porque eu estou nesse lugar de quem já tomou muita dessa, já teve palestra interrompida pelo MBL, tudo isso, que eu sei exatamente o quanto isso pode irritar, mas eu também sei exatamente que não adianta você reagir tipo de uma forma esquentada, né? Bem pelo contrário, quando você reage de uma forma fria, dando a esse pessoal o tamanho que eles têm, ou seja, nenhum, né? Você realmente gera neles a maior insatisfação possível. Eles ficam irritados, porque eles foram para lá com um plano. E aí, se você frustra o plano deles, é a pior coisa para eles. Eles vão ficar desesperados e ficam. E vão ter que criar uma mentira e tal em cima para tentar aproveitar. Por quê? Porque você não reagiu como eles queriam. Então, eu sei que é foda, ainda mais numa situação, você tá lá no meio da multidão, toda aquela coisa, etc, né? Mas, sabe, a melhor resposta seria uma não resposta, seria, como eu falei, reduzir, dar a essas pessoas o tamanho que elas têm, né? E não, na verdade, gerar uma situação que agora o Ciro eventualmente vai ter até que responder. Eu acho uma bobagem responder, tipo, sabe, eu acho uma bobagem ele reagir e gerar essa resposta, né? Então, mas infelizmente é isso. E eu acho que é uma lição. Tem muito político, só para terminar, tem muito político, a Carla está em Brasília, sabe muito bem como funciona. Tem muito político que aprendeu ao longo do tempo a reação ser diferente. A reação, o cara começa a fazer isso, liga o celular e grava o cara também. Grava o sujeito também. Grava o sujeito e questiona. Por que você está fazendo isso? Quem está te pagando para fazer isso? Sabe, é a troco de quem? Né? E aí, na verdade, você vai gravar e também aí você faz sua disputa nas redes, que é isso que o cara e a pessoa estão querendo evitar. Né? Não dê, sabe, é aquela coisa, não alimente os pombos, né? E nesse caso, o Ciro alimentou os pombos e agora vai ver os pombos sapateando em cima dele. É aquilo que a Carla falou, né? Tem que trabalhar muito o autocontrole, porque deve ser difícil para danar conseguir se Opa, é equilibrar, né? difícil pra É. cacete, é muito difícil, né? Mas, E ainda mais é difícil quando envolve, por exemplo, você vê, tipo, campanhas. Por exemplo, teve uma época que eu estava doente, internado no hospital, né? E aí fizeram uma campanha dizendo que eu tinha sumido, que tinha parado de postar, porque eu estava envolvido num escândalo, né, absurdo de corrupção, etc e tal. E, na verdade, eu estava internado no hospital sem poder, na verdade. E aí um monte de gente, jornalistas, colegas, etc., falou assim, cara, o Sakamoto está internado no hospital. A resposta do grupo que fez isso foi: a gente não é obrigado a saber. Ele que deveria, então, ter saído do hospital e ter respondido. Entendeu o nível não, de raiva que você tem esse tipo de pessoa? Só que você não vai adiantar, você vai responder com esse grupo? Não vai. Então, a melhor coisa em alguns casos, é silenciar mesmo. não, fora que o Sakamoto contando isso me dá uma certa angústia, porque
a gente é medo pela nossa segurança até, né? E fora que daí numa dessas, a gente não precisa ir muito longe para saber que o número de armas aumenta no Brasil, né? Fora numa dessas, tem um cara armado aí que não atire em você, atire em outra pessoa inocente, por uma coisa que às vezes você fica estimulando ao responder. É difícil, mas é aquela coisa. O certo é a gente tentar ter calma em situações irritantes. A Zambelli é um exemplo, né, de que não teve, pegou a arma, saiu com a arma apontada em relação àquele também jornalista, militante, enfim, aquele homem em São Paulo, e ela está respondendo criminalmente por isso, né, a gente está vendo. E houve repercussões políticas, né, até hoje ela é culpada, inclusive, pelo ex-presidente Bolsonaro pela não reeleição, que ele atribui, né, essa cena que envolveu a Zambelli, também numa resposta. Aí não foi, ele não estava filmando, salvo engano, ou estava, não lembro agora se o cara estava filmando ou não, mas chegou também para abordá-la, né? Chegou ali para intimidá-la no sentido de, enfim, confrontá-la com algumas afirmações. Esse aí está filmando, que é uma tática que ficou famosa mesmo, como disse o Sakamoto, por meio do MBL, né? O Mamãe Falei, dentre outros que tinham essa tática de chegar numa espécie de assédio. E o Ciro até tinha um atenuante nesse caso, que ele estava com uma grade ali, ele nem estava, né, sendo coagido, na verdade. Se ele quisesse, era só dar as costas, o cara não conseguiria nem alcançá-lo. Em geral, as pessoas, nesse tipo de assédio assim, é quando não tem para onde correr, né? E aí realmente fica difícil escapar. Ele ali ficou e ficou Teve o caso do Zanin, né? O Zanin no no banheiro banheiro. de aeroporto, enfim, sem É. dúvida. Exatamente. Esse tipo de assédio é uma coisa ruim, por exemplo, ou mesmo na campanha, a Vera Magalhães, nossa colega, né? A gente estava lá no debate, tava eu e o Thiago Redi, né? Que também é do UOL, a gente estava lá no debate para governo, a gente ia indo questionar os candidatos, fazer perguntas no debate da TV Cultura e do UOL. E aí um ex-deputado estadual cercou a Vera, começou a gravar, né, intimidá-la, né? A gente tentou afastar o cara e o cara agressivo quase derrubou a gente, tudo. Então foi uma e a Vera ela fez isso, claro, ela não deu, ela fez o seguinte, ela sacou o celular e começou a gravar o comportamento do sujeito, né? Para mostrar o comportamento dele, né? Porque é exatamente isso que ele ia fazer. Ele ia usar aquela imagem para. O Ciro poderia ter feito isso, né? O Ciro poderia ter sacado o celular e começado a gravar, né? E depois mostrado para todo mundo quão ridícula essa pessoa era, né? E que é o que a Vera fez no final das contas. É complicado, porque é o seguinte também, essa minha fala não é, desculpa usar o termo, não é estar cagando regra para ninguém, não. Eu só estou, na verdade, falando o que como cada um deve agir. É que eu só acho que político não pode encostar em ninguém, né? Na verdade, ninguém pode encostar em ninguém sem autorização, né? Isso é meio padrão, a não ser em legítima defesa. A questão é definir o que é legítima defesa, mas palavras nunca podem ser sucedidas de agressão física, na minha avaliação. Mas o Ciro caiu numa armadilha que é uma armadilha pueril, sabe? É uma armadilha de um moleque, assim, né? E aí ele acaba agora sendo acusado de um milhão de coisas, né? Algumas corretamente, outras não, por conta de uma coisa que. E é por isso que eu tô falando, não tô querendo cagar regra sobre como responder, né? Mas respirar fundo é sempre a melhor coisa, principalmente quando você é o adulto na sala.